irmãos e irmãs, nossos seguidores do nosso canal, amigos da Palavra de Deus. Que Deus, através da sua paz, que vem por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo, seja com todos vocês. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para apresentar uma reflexão da série Messias. E o tema escolhido para hoje é o seguinte: todos necessitam conhecer Jesus. Em outras palavras, todos precisam conhecer Jesus. Jesus não veio só para os cristãos. O Verbo humanizado, é Deus encarnado, é a nossa crença cristã, né? E ele veio para toda a humanidade. Uma promessa de Deus para toda a humanidade. Até o final desse vídeo nós iremos dizer porque todos precisam conhecer Jesus. O texto de hoje é o seguinte, está lá em João capítulo 12, versículo 20 a 23. Diz assim: Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e rogaram-lhe dizendo: Senhor, queríamos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. E então André e Filipe o disseram a Jesus. Jesus lhes respondeu: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Então, bendito seja Deus. Olha, nós queremos aqui, antes de falar dessa palavra linda, propriamente dita, nós queremos fazer uma análise comparativa entre os textos de João 1, 29 a 34 e Mateus 11, 2 a 5. Lá em João 1, 29 a 34, diz, João Batista, ele diz o seguinte, é no Evangelho de João, mas quem fala é João Batista. Ele diz o seguinte: Eu ouvi e tenho testificado de que este é o Filho de Deus. Está no versículo 34. Ele diz: Eu não o conhecia no 33, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Esse é o Messias. Eu vi e tenho testificado de que ele é o Filho de Deus. João Batista conhecia Jesus. Não tinha dúvida de quem era Jesus. Tá? E lá em Mateus 11, 2 a 5, diz o seguinte: João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Jesus respondendo disse: Ide anunciar a João as coisas que ouvis e veis, que são as seguintes: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E aí a questão que se levanta é o seguinte: João na prisão teve dúvida de que Jesus era o Cristo, o Messias prometido. Nunca e jamais. Ele apenas quis precaver os seus discípulos, que mais tarde passaram a ser discípulos de Jesus, quis precaver contra essa dúvida de que ele seria o Messias. Então, ao invés de ele ficar dizendo que era Jesus, ele preferiu enviá-los aonde estava Jesus e perguntar se ele era o que devia vir ou devia esperar por outro. Ele disse: voltem e digam a ele o que vocês estão vendo. E com certeza, vocês dizendo a ele o que é que estão vendo, ele vai saber que sou eu. Isso era o que aparentemente parecia. Mas na verdade, João não precisava de saber disso aí. Quem precisava de saber eram os discípulos. Muito bem. Os exemplos estão aí dos textos com relação ao tema. Todos necessitam conhecer Jesus. Nós temos um exemplo dos gregos. Eles foram a Jesus e queriam vê-lo. Com certeza algum interesse tinha. E também uma necessidade. Muito mais a necessidade. Ouvindo a Jesus, nós satisfazemos essa vontade ouvindo a Jesus. Indo a Jesus, agora ouvindo Jesus. Os discípulos de João foram e ouviram Jesus. E voltaram satisfeitos com a resposta. E o próprio João Batista sabia quem era Jesus. Então nós satisfazemos a necessidade de conhecer Jesus, indo a Jesus, ouvindo a Jesus e sabendo quem é Jesus como consequência
de ter ido a ele e de ter ouvido a Jesus. Olha, é o seguinte, o homem criado por Deus tinha 6 características de um homem criado à imagem e semelhança de Deus, perfeito. Tinha 6 características que com o pecado ele perdeu, mas que Jesus Cristo veio para restaurar o homem e restituir-lhe essas características. E são as seguintes, as 6 características. Ele tinha uma ótima visão, tanto física como espiritual. Ele tinha uma ótima locomoção, tanto física como espiritual. Tinha uma ótima sanidade, tanto no corpo, na pele e como na alma. Tinha uma ótima audição. Hoje só o que se vê, né, são deficiências auditivas. Ele tinha uma ótima audição, tanto física como espiritual. Tinha uma vida plena e tinha humildade. Com o pecado ele perdeu tudo isso. E Jesus, na sua obra, baseado lá em Mateus 11:5, ele veio restaurar e restituir. É por isso que ele disse, o homem tinha uma ótima visão e perdeu. Ele mandou dizer pelos discípulos de João o seguinte, parecia que estava mandando dizer para João Batista, mas ele estava dizendo para os discípulos de João Batista. Ele dizia, os cegos veem. Então a ótima visão que o homem perdeu estava sendo restituída. Os coxos andam, o homem volta a ter a ótima locomoção. Os leprosos são limpos, passa a ter ótima sanidade, tanto do corpo como da pele. Os surdos ouvem, passa a ser restaurada e restituída a ótima visão. Os mortos são ressuscitados, isso significa, é restaurada a vida plena. Morto no corpo, Jesus Cristo ressuscitou, mas morto também na alma. E aos pobres é anunciado o Evangelho. Humildade. Porque o Evangelho só é anunciado aos pobres. Aqui, se a gente não entender bem, né, pensa que está sendo feita discriminação aos materialmente ricos. Mas aqui, pobre, o maior significado para pobre é todo aquele que se coloca na dependência de Deus. Para ouvir. Assume que precisa de Deus, que tem essa fome interior, que tem essa sede interior. Isso significa ser pobre. Pode ser trilionário, pode ser o homem mais rico do mundo, mas ele é um pobre no bom sentido. Ele encara que Deus é quem é o rico, Deus é quem é tudo, Deus é quem tem tudo para dar. E o que temos aqui também é dele, somos apenas seus ministros. Agora, o que nos resta hoje? Tudo que nos resta hoje. Isso aqui é só para saber que os gregos procuraram Jesus, que João Batista conhecia Jesus, que os discípulos de João foram a Jesus e ele mandou dizer o que era que acontecia no ministério dele, que era os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. É só para a gente saber disso aqui. E para nós hoje o que é que nos resta? Tudo, porque Jesus não se desgasta. Resta para nós querer ver Jesus, como os gregos, provar na nossa vida interior. Resta para nós crer que Ele é o Messias, Filho de Deus, como João Batista sabia e disse, tem um testificado dele. Resta para nós aceitá-lo como Cordeiro que tirou o pecado do mundo, porque João Batista também apresentou Jesus como Cordeiro que tira o pecado do mundo e assim tirou o nosso. Resta para nós aceitar o seu plano restituidor através do Espírito Santo em nossas vidas. E agora a pergunta final é, você está aberto a essa operação de Deus em sua vida? Caro irmão, cara irmã, caro seguidor, você está aberto a isso? Olha só a tremenda obra que Jesus Cristo vai fazer. Eu posso ser um cego espiritualmente, eu posso ser um coxo espiritualmente. Cego, não enxerga as grandezas espirituais. Um coxo, não sei andar para Deus. Um leproso, o pecado me domina. Um surdo, não consigo ouvir a palavra de Deus. Um morto está lá por terra, agora pobre, meu Deus do céu. Pobre no bom sentido. Pobre, aquele que se coloca na dependência de Deus, sabendo que Ele é a riqueza. Para receber o Evangelho anunciado, é assim você sabe. Você está aberto a essa operação de Deus em sua vida? Pense nisso, caro irmão, cara irmã, e se disponha
a proposta do Senhor. Ele quer te abençoar. Então, todos necessitam conhecer Jesus. Para quê? Para saber quem Ele é, o que Ele faz e que Ele quer operar, sim, positivamente em nossas vidas. Se a palavra de Deus te toca essa noite, irmão, irmã, abra o coração, louve a Deus e diga: Senhor, me carrega em teus braços. Ministra a minha vida, dirige a minha vida. Em nome de Jesus. Se você se sentiu tocado, compartilhe com outras pessoas. Né? E todos que ouvirem e verem esse vídeo, né? Compartilhe com outras pessoas. E se você se sentir tocado também, você com quem foi compartilhado, se inscreva no nosso canal para receber automaticamente os vídeos que foram postados. Não esqueça de apertar o sininho. Né? E que Deus em Cristo Jesus abençoe todos nós. Amém. Nós vamos fazer uma oração pedindo a bênção do Senhor. Pai bendito, eterno Deus, louvado seja o vosso nome. Eu te peço que hoje essa tua palavra chegar e que tocar os corações, lá essa alma seja despertada para olhar para ti, para querer te ver, para testemunhar que tu és o Filho de Deus e para receber as divinas bênçãos que tu operas através da tua palavra. Abençoa a humanidade, Senhor, nesse período difícil. Nos poupa, Senhor. E muito mais do que poupar o nosso corpo, a nossa saúde física, nos dá a saúde espiritual. Para que aconteça o que acontecer, estejamos contigo. Nós pedimos essas bênçãos, te agradecemos. Em nome de Jesus.